Então, gente, bom dia. Eu me chamo Ingrid Marina, eu faço parte do grupo de trabalho do Dimensionamento da Força de Trabalho, tá? Que ele compõe eu, a Carol, que está dando suporte, a Cláudia, que é a nossa gestora da DGEP, e a Gisele, que é a gestora do DDP, tá? A gente vai fazer essa sessão que a gente fez especialmente para os usuários, né? A gente fez uma sessão de treinamento com os gestores essa semana, e a gente está direcionando essa sessão apenas para os participantes, tá bem? Ela vai ser uma sessão bem tranquila, eu acho que vai ser mais informativa mesmo, vai ser bem rápida. A gente vai passar algumas orientações, passar como que a gente vai fazer o login nesse sistema que a gente vai utilizar para fazer o dimensionamento, tá? Mas a gente não vai manusear muito, a gente vai reservar o treinamento do manuseio do sistema para o treinamento que a gente for fazer em julho, tá? Que é quando a gente já vai ter dados para colocar dentro do sistema, tá bem? Vou compartilhar aqui minha tela. Hoje, a gente vai falar mais sobre a planilha de levantamento de entregas, né? Eu não sei quem participou dos treinamentos anteriores, dos encontros iniciais, eu não sei se o gestor também envolveu vocês nessa parte de levantamento de entregas, creio eu que seria importante, talvez tenha, né, envolvido vocês, mas a gente pediu que fosse preenchida essa planilha, né? Foi o primeiro passo do dimensionamento, que vocês que a unidade preenchesse essa planilha, né, levantando essas entregas. E a gente tinha deixado 2 abas no final, que são essas 2 que a gente vai explicar hoje, reservado para esse momento, né? A gente não explicou anteriormente, que é justamente para a gente ir trabalhando passo a passo, tá? Então, hoje, a gente vai explicar sobre essa planilha que são alguns dados que a gente vai precisar alimentar e transpor para o sistema. Então, é importante que vocês tenham a noção do que significa cada tópico, né? E como fazer esse preenchimento, tá bem? O que acontece? Lá no sistema do dimensionamento, a gente... Muita coisa ele é integrado com o CIAP e com o SOLGOV, então ele consegue puxar, mas tem alguns pontos que ele não consegue puxar, que são, por exemplo, esses indicadores de pessoal, que são esses 10 indicadores, tá? Então, esses 10 indicadores, a gente tem que informar o sistema, né, qual é a quantidade, tá? Então, a gente vai precisar do apoio de vocês para mês a mês, né? Alguns vocês vão ter que preencher e outros fica a encargo da chefia, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que significa cada um deles, tá bem? O primeiro indicador que a gente precisa informar para o sistema é a quantidade de admissões de pessoal. O que seria isso, né? É qualquer entrada de pessoal na unidade, como concurso público, nomeação para o cargo, comissionado, sessão, requisição, remoção, né? Que seleção e recrutamento interno, que você ingressa, que tem pessoas ingressando ali na unidade, tá? Então, esse aqui é um dos exemplos, ó. Tudo que não tenho mais aqui do lado vai ficar em desencargo da chefia, colocar aqui e depois transpor para o sistema, tá? Vocês não precisam se preocupar, a chefia que vai cuidar, por exemplo, desse indicador aqui que não tenho mais aqui do lado da planilha, tá? Essa planilha, a gente vai pedir... Bom dia, socorro aqui do encontro. Peço desculpa pelo atraso, gente, mas o trânsito está terrível para chegar até aqui. Tudo bem, Maria. Então, essa planilha, né, a gente validou com os gestores as entregas e a gente vai pedir que eles coloquem, né, no Drive, em um local que vocês consigam ter acesso para fazer esse preenchimento, né? A nossa ideia é que nas próximas semanas a gente faça reuniões particulares com cada unidade, né, para a gente tirar as últimas dúvidas, né, ver se ainda tem alguma ponta solta, revisar ali a planilha de levantamento de entregas para ver se vocês entenderam qual vai ser o processo, tá? Então, no decorrer das 2 semanas que vão vir posteriormente, a gente vai estar agendando essas reuniões que são, né, mais direcionadas, tá? Mas voltando aqui para os indicadores, né? Esse aqui vai ficar a encargo da chefia, que é a quantidade de admissões de pessoal. Posteriormente, a gente tem essa quantidade de dias de ausência ao trabalho, tá? Esse aqui, ó, ele já tem esse maisinho aqui do lado. E a ideia é que esse maisinho venha com o nome dos servidores da unidade, tá? Então, vai ser personalizado com o nome dos servidores da unidade. E aqui é onde vocês, né,
terão que ajudar a chefia a ter essa informação, tá? Então, aqui vocês teriam que colocar quantos dias, né, vocês tiveram faltas não justificadas, faltas justificadas, e os recessos do fim do ano também entram aqui, tá? As licenças e afastamentos que já estarão disponibilizados no sistema devido à integração do SIAP, vocês não precisam colocar. É mais aquele dia que a gente tem uma ausência o dia inteiro, tá? Importante lembrar que tem que ser o dia inteiro. Se você teve ali uma consulta, né, médica, que foi só pela manhã, ou só 3 horas, só 2 horas, você não precisa colocar. Mas se foi ali um atestado médico, que você levou 3 dias, 2 dias, um dia inteiro, aí você precisa colocar aqui, tá? Como a gente vai começar o dimensionamento a partir de junho, né? Então, aqui, quando finalizar junho, você vem aqui, né? Maximiza, procura o seu nome, vem aqui em junho e coloca se você teve ali os seus dias de ausência de trabalho. Tá bem? Então, esse aqui é o primeiro indicador que vocês teriam que preencher, tá? Alguém tem alguma dúvida? Se vocês quiserem, eu posso repetir, tá? É só levantar a mão e daí eu falo novamente, tá? Pode colocar no chat também que a Carol tá dando apoio também nessa reunião, tá? O próximo indicador, ele também tem um maisinho. Então, em tese, vocês também têm que informar aqui na planilha para ficar mais fácil para depois o chefe não ter que ficar, né, perguntando, tentando catar a informação ali. Então, a gente fez essa planilha justamente para que vocês informem, para ficar mais fácil esse trabalho de transposição para o sistema, tá? A quantidade de dias de greve é caso, né, tenha ali um período de greve, né, selecionado no DFT, e esse período não for lançado no SIAP, né, se ele for lançado no SIAP, não precisa preencher, né? Mas caso não tenha sido lançado, é necessário lançar esses dias no indicador, tá? Então, caso tenha alguém da equipe ou você aderiu ali à greve, né? Você procura aqui o seu nome, vem no mês e coloca somente os dias úteis, tá? Que você ali esteve com aderência à greve, tá bem? Então, também tem essa informação de indicadores. Caso não tenha, né? Você não precisa colocar nada, tá? Outro indicador que a gente tem é a quantidade de dias perdidos por perdas operacionais. Esse aqui, ó, não tem o maisinho. Então, a chefia, né, que vai ficar com o encargo de preencher esse indicador. Mas só para vocês entenderem do que se trata, né? São aqueles dias não trabalhados por decisão da gestão superior ou alguma entidade que, por razões fortuitas ou de força maior, né? São aqueles dias que faltou energia e a gestão liberou, perdeu o dia inteiro, ou tem algum sistema muito importante que está indisponível e daí foi liberado. São aqueles dias, né, que por alguma razão, né, de força maior, você não conseguiu realizar as entregas ali da unidade, né, que a unidade não conseguiu realizar nenhuma entrega. Então, a chefia vai vir aqui e vai verificar, em junho, teve algum dia que a gente não trabalhou por falta de energia, por falta de sistema, ele vai vir aqui e vai colocar. Se teve, também tem que ser um dia inteiro. Tá? Se foi só pela manhã ou só pela tarde, não entra, tem que ser o dia inteiro, tá bem? Outro ponto aqui é a quantidade de feriados também, que aqui entra feriados e ponto facultativo. Então, aqui a chefia vai vir e vai colocar, né, essa quantidade de feriados. E é importante falar que também os feriados são só os feriados que caem em dias úteis, tá? Então, aqui, quando cai no fim de semana, não precisa colocar a quantidade de feriado do mês aqui, né? Para fazer esse preenchimento. Mas também é a chefia, né? Não tem o maisinho, então é a chefia que vai informar aqui. O outro indicador já é um indicador que tem o maisinho aqui, ó. Então, vocês vão procurar o nome de vocês e colocar. Que é a quantidade de horas adicionais de trabalho, né? É mais aquelas horas, né? De banco de horas, quantidades adicionais, né? E eu acho que a maioria aqui deve estar no PGR, né? Então, quem está no PGR não se aplica muito, mas quem não está, né, e tiver, esse mês de junho eu fiz 2 horas a mais no meu banco de horas. Aí você vem aqui e coloca, tá? Procura seu nome e coloca essas horas adicionais que você tem no banco de horas, tá? Quem está no PGR não é um ponto que se aplica muito, tá bem? Um outro ponto muito importante é essa quantidade de horas de capacitação, né? São o total de horas em que o servidor esteve indisponível dentro do horário do expediente
para realizar cursos e ações de capacitação e desenvolvimento. Algumas unidades colocaram uma entrega, né? Na hora que a gente foi fazer a validação da planilha, algumas unidades colocaram a entrega de capacitação, né? Ação, curso realizado, né? Acho importante ele levantar. Aí, na nossa validação, a gente retirou essa entrega, porque ela entra aqui nesse indicador. Então, aqui que é onde a gente vai informar a quantidade de horas que teve para capacitação ali no mês, tá? Então, se você fez um curso no ENAP, fez ali uma ação de capacitação promovida pela CTD, né? Você vai vir aqui, né, maximizar, procurar o seu nome, e naquele mês você vai informar quantas horas, né, você dedicou ali para capacitação. As horas, né, aqui lembrando que a gente estava falando, alguns indicadores são em dias e outros indicadores são em horas, tá? E aí, você vai indicar aqui quantas horas você dedicou, né, para capacitação, conforme, né, o mês ali que se passou. Tá? Se foi 20 horas, você vai vir aqui e colocar 20, por exemplo. Tá? Então, você vai fazer dessa forma. Esse aqui é o último indicador que vocês têm que preencher, né? Lembrando que os servidores vão preencher só esse que tem o maisinho, tá? Para ajudar a chefia, para ele não ter que ficar dando de cada pessoa, tá? Sim, seria o equivalente à carga horária, Wallace, essa é a quantidade de horas de capacitação, tá? É a quantidade de horas. Então, tipo assim, eu fiz um curso de 20 horas e outro de 10 dentro do mês. Tem que ser no horário do teu expediente, tá? Se você fez em casa, aí já não entra, tá? Porque o sistema precisa enxergar a quantidade de horas que você estaria trabalhando ali nas entregas da unidade, mas você está se capacitando, né? Que a gente vê ali como uma ferramenta importante, porque você está se desenvolvendo para fazer as entregas de uma melhor forma, mas não entra como uma entrega finalística da sua unidade, tá? Então, eu fiz um curso ali de 20 horas, mas fiz também um de 10 no ENAP. Aí, no final, aqui você vem e colocaria 30, né? Que seria a soma. Tá bem? Ficou claro, Wallace? Perfeito. Outro ponto que a gente tem é a quantidade de movimentações entre unidades, tá? Quando tem saída ou permuta entre unidades, né? De pessoas. Então, esse aqui é a chefia que vai... Eu vou passar rápido, porque é a chefia que vai fazer o preenchimento. A gente também tem quantidade de pessoas desligadas da unidade, né? Qualquer saída de pessoal em decorrência de vacâncias, mineração, demissão, etc. Também entra aqui. E a quantidade de pessoas em exercício na unidade, né? Que são os servidores que estão ali atuando nas entregas. Tá bem? Então, nessa parte de indicadores de pessoal, só atentar nesse que tem o maisinho, né? Que quando a chefia de vocês disponibilizar essa planilha personalizada para a unidade de vocês, né? Quando acabar o mês, né? Toda vez que acabar o mês, vocês vão ter que vir aqui e preencher, né? O que diz respeito a vocês aqui sobre esses 4 indicadores de pessoal. Tá bem? Não sei se ficou claro, qualquer coisa a gente retorna, tá? Outro ponto que a gente vai comentar agora é sobre a quantificação, que é a nossa aba 5, tá? Então, de indicadores de pessoal são esses 4, tá? Que vocês têm que se atentar de todo mês, verificar aqui esses 4 indicadores, né? Para preencher e ajudar a chefia a ter essa informação, tá? E aqui a gente só vai dar uma breve adiantada nesse assunto para vocês já amadurecerem essa ideia de quantificação de entregas. Tá? A gente vai explanar mais um pouco quando a gente fizer as reuniões particulares com cada unidade, mas eu acho importante a gente trazer aqui também, tá? Além dos indicadores de pessoal que mensalmente precisam ser preenchidos, a gente também tem a quantificação de entregas que mensalmente também precisam ser preenchidas, tá? Então, o que seria essa quantificação, né? Aqui a gente vai colocar a lista das entregas que a unidade de vocês levantou, né, elencou ali. E mensalmente a gente vai ter que vir aqui de cada entrega, vai ter o nome dos servidores aqui. Você vai ter que, em cada entrega aqui, procurar o seu nome, ver o mês, né, que é correspondente, e fazer quanto que você fez daquela entrega. Então, por isso que na hora de levantar aquela entrega, né, de elencar ali como uma entrega da sua unidade, é importante que você saiba como contar, tá? Que tenha como contar aquela entrega. Porque aqui a gente vai precisar contar em unidades,
quanto que foi feito daquela entrega, tá bem? Então, a gente vai explanar essa parte aqui um pouco mais profundamente quando a gente estiver fazendo encontro particular, né, com cada unidade. Mas é para vocês amadurecerem essa ideia de já pensar, né, naquela lista de entregas, as entregas que vocês fazem. Se vocês anotarem, colocarem quem está no PGR, colocar direto no Petros, para pegar ali do Petros no final e só jogar para cá, né, a quantidade que você fez, tá? Pensar numa estratégia que fique melhor e se adeque a você, né? Tipo, anotar no caderno quanto que foi feito, depois somar, anotar numa planilha separada, tá? Então, aqui a gente vai ter alguns campos a ser preenchidos, né? Aqui a gente tem um campo que é no início do dimensionamento, agora a gente vai ter o início agora em junho. Então, se dessa entrega, né, o que seria essa demanda reprimida? Seria, por exemplo, você tá ali com 30 processos que você ainda não conseguiu dar vazão, né? Não conseguiu fechar. A demanda reprimida é aquela demanda que está ali pendente para você fazer, mas que você ainda não, quando iniciou, né? No caso, vocês vão iniciar em junho. Então, no dia 1º de junho, quando iniciar o dimensionamento, né? Tem alguma demanda dessa entrega que está pendente para você, né? Aí você vem e vai preencher aqui, tá? Que, no caso, seria a planilha que a chefia vai disponibilizar personalizada para vocês, tá? Então, essa demanda reprimida é isso. Se tem alguma demanda pendente, né, quando iniciou ali o período do dimensionamento, então, em junho, dia 1º de junho, você vai checar se tem alguma demanda dessa entrega que está pendente ali para você e você vai colocar aqui essa quantidade, tá? Então, tipo, tem 3 processos dessa entrega aqui que, né, em junho tá lá para eu fazer, mas eu ainda não consegui dar vazão. Aí você vai colocar aqui, tá? E quando a gente for fazer, né, mês a mês, quando fechar o mês de junho, aí vocês vão vir aqui, vão ver aquela entrega, procurar o nome de vocês e também vou colocar a meta, que seria a demanda, e o realizado, né? Então, por exemplo, no mês de junho, né, que vai ser o nosso primeiro mês dimensionado, você ali recebeu 30 processos. Aí você vai colocar aqui, mês de junho, sobre essa entrega eu recebi 30 processos. Mas eu só consegui fazer, né, dar a resposta, finalizar 20. Aí você vai preencher dessa forma, tá? Procurando sempre o seu nome de cada entrega. Não precisa preencher todas as entregas, que a gente sabe que tem servidor, né, que não está envolvido em todas as entregas da unidade, então só algumas entregas ali de respeito à sua atividade em si, né? Então, você vai procurar aquelas que diz respeito às suas atividades, né, no escopo da unidade, e vai fazer esse preenchimento aqui no seu nome para colocar quantas entregas você fez, quantos você recebeu de demanda, né, e quanto você fez. Se for igual, tudo bem também, ó, eu recebi 30 e eu consegui dar vazão nas 30. Vou colocar aqui normal, tá? Então, é mais para vocês amadurecerem como que vocês vão fazer esse registro, né? Para depois, no final, a ideia é que você já iniciem fazendo esse registro em junho, para em julho vocês já transporem essa informação para o sistema, tá? Então, a ideia é que vocês amadureçam, né? A gente que está no PGR, né, tem muito ali o Petros. Eu, por exemplo, na minha entrega de atendimento, eu faço qualquer atendimento presencial ou online, eu já vou lá no Petros e coloco a quantidade. Aí isso facilita muito no final do mês eu passar aqui para essa planilha, que dessa planilha a Cláudia passa para o sistema, né? Do sistema do DFT, tá? Então, de vocês já melhorarem, né? Tipo, aumentarem essa frequência de quantificação mesmo, de registro da quantidade que vocês fazem de cada entrega. Tá bem? Que a gente vai ser uma informação muito importante quando a gente fizer a quantificação de junho, tá? E aí tornar um hábito que a gente vai fazer de junho, julho, agosto, setembro, tá? Então, a gente precisa dessas informações para poder alimentar o sistema, tá bem? O último ponto que eu queria falar sobre essa quantificação é que a gente sabe que tem muitas entregas que, por exemplo, tem mais de uma pessoa trabalhando numa mesma entrega ali, né? No mesmo processo, numa mesma entrega. Vou dar um exemplo de mim e da Carol.
19 unidades enviaram para a gente a planilha de levantamento de entregas que vocês fizeram, né? Que a unidade fez. E a gente validou as 19, só que a Carol validava a primeira vez e eu dava um double check, né? Então, o nosso processo era, tipo, fazer a primeira validação com ela e fazer a segunda validação comigo. Para quantificar, a gente teria que entrar em acordo, porque eu não poderia lançar 19 e ela também lançar 19, porque no final daria 38, né? Só que a unidade da GEP não entregou 38 planilhas validadas, ela entregou 19. E aqui é a quantidade de entregas da unidade. Então, a gente poderia conversar entre si, né, e falar, ó, tu lança 10 e eu lanço 9, para no final dar as 19 da unidade. Mas aí depois, ou você coloca 19 e avisa o chefia que precisaria fazer a distribuição, né, entre os servidores que trabalharam naquela entrega. Mas no final, o que precisa estar aqui na quantificação é o quanto que a sua unidade entregou. Eu sei que aqui a gente colocou por nome, por servidor, até para facilitar, né, ali para a chefia, para ela não ter que ir de um por um e contar, né? Então, sempre se atentar para esse ponto. Porque eu sei que tem muitos processos que a gente não faz sozinho, né? Tipo assim, eu faço parte, ou então outra pessoa revisa. Aí, para não fazer essa contagem duplicada, então, por exemplo, eu despachei 10 processos e o meu colega revisou esses 10 processos. Ele vai lançar 10 e eu vou lançar 10? Pode lançar 10, né? Mas depois, né, informar, colocar um comentário aqui para a chefia que precisaria dividir, porque a unidade não entregou 10 mais 10, 20. Ela não entregou 20, né? Ela entregou 10 processos despachados ali. Então, a gente precisa ver esse resultado sendo o resultado da unidade, tá? Apesar da gente estar aqui contando por pessoa. Então, ali na reunião que a gente vai fazer separado com vocês, a gente já pode conversar, né? Com as reuniões particulares que a gente vai fazer direcionadas a cada unidade, a gente já pode conversar e estabelecer a forma que vocês vão realizar isso, tá? Mas só para também amadurecer essa ideia para vocês, né? Que talvez tenha ficado ali um pouco solta também nessa quantificação. Tá bem? Tranquilo? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Eu posso repetir. Se não, né, eu sei que é um treinamento que é basicamente mais um informativo mesmo, tá? A gente passou ali entre os indicadores de pessoal, levantou alguns pontos aqui da nossa quantificação, tá? Uns pontos importantes que a gente vai levantar novamente, então, caso você não tenha entendido, né? Talvez ali na reunião mais separada, né? Que tá só a sua unidade, você não tenha vergonha de perguntar. Caso tenha alguma dúvida, você pode reservar também para essa reunião, tá? Que a ideia é que nesse mês de junho a gente já apare todas as pontas soltas, para quando a gente for utilizar, manusear realmente o sistema em julho, a gente consiga estar com todos esses conceitos bem claros, tá? E a gente está aqui para ajudar a vocês a esclarecer, tá bem? O último ponto que a gente vai mostrar para vocês é fazer o login no sistema, tá? Só para não deixar nenhuma parte vocês só na teoria, né? A gente vai fazer o login no sistema. Vai sim, Carol. A gravação vai ficar disponível, tá bem? A gente vai subir no YouTube e vai disponibilizar para vocês também, tá? Só para a gente finalizar com uma parte prática, né? Para não terminar o treinamento sem vocês também fazerem algum manuseio. No chat, eu fixei a mensagem aí em cima e onde tem SysDeep é o sistema que a gente vai utilizar para fazer o dimensionamento, tá? Então, vou colocar de novo o link aí no chat, tá bem? Eu peço que vocês façam acesso agora para a gente já ali fazer o login, né? Ver como é a interface do sistema para vocês já se ambientarem, tá bem? Vou mostrar aqui minha tela quando a gente abre o sistema, tá? O sistema ele não precisa de nenhum programa, fora parte, tá? Ele é um sistema bem parecido com o Petrus, tá? É um sistema que a gente acessa pela web mesmo, sem precisar fazer nenhuma instalação, tá bem? E a gente vai acessar com o Sogov, tá? Com o GovBR. Então, aqui tem o sistema de dimensionamento de pessoas,
A gente vai clicar aqui em entrar.com.gov.br e vai fazer aqui o nosso login. Tá? Peço que vocês façam o login de vocês aí, vou dar um tempinho, né? Tem gente que ativa, a gente teve no último treinamento, as pessoas que ativam aquela verificação de 2 etapas, 2 fatores, alguma coisa assim, que manda para o celular, né? O Gov. Aí demora mais um pouquinho. Então, vou dar um tempinho aí para vocês fazerem esse login, tá bem? Perfeito. Desse minutinho, né, que não consegui fazer o login, passei com calma, vou passar aqui com calma para dar tempo de todo mundo acompanhar, tá? Talvez a interface de vocês seja um pouco diferente da minha, né? Porque eu tenho 3 tipos de perfis aqui no Sergipe. Eu tenho o perfil de gestor de órgão, então aqui eu tenho vários tipos de menus, né, que eu posso acessar como gestor de órgão, porque eu faço parte do grupo de trabalho do dimensionamento, né? E aqui eu posso transicionar entre os perfis, tá? Vocês provavelmente só têm o de usuário, então só vão conseguir utilizar o de usuário, tá? Mas como eu tenho 3 perfis diferentes, eu consigo transitar entre eles, tá? Então, esse aqui é o meu de gestor de órgão, então tenho várias opções aqui que eu posso utilizar dentro do sistema. A gente tem um perfil de gestor de unidade, que aqui é o que o gestor de vocês consegue ver, que são as entregas, pessoas e os dimensionamentos, tá? E a gente tem o de usuário, que provavelmente é o que vocês estão visualizando agora, né? Que só tem, vocês viram aí que foi baixando, foi diminuindo aqui as opções, tá? Então, a ideia é que o usuário tenha uma atividade bem simples a fazer aqui no sistema, tá? Não é muito mistério, tá? Mas a gente sabe que vocês precisam fazer aquela quantificação, né? Aquele preenchimento daquela planilha, quando estiver personalizada para a unidade de vocês, para que todo esse processo seja um pouco mais simples, tá? Então, aqui no sistema, basicamente, vocês só vão quantificar esforço, tá bem? Provavelmente, não sei se para alguém já aparece alguma coisa aqui, talvez os que os gestores já criaram dimensionamento, já participaram do nosso primeiro treinamento de gestores, talvez já tenham criado aqui o dimensionamento. Mas aqui, a única ação que você vai ter é quantificar o esforço de vocês, tá? Então, vocês vão ver todas aquelas entregas que lá na quantificação da planilha alguém lançou alguma quantidade, a chefia vai lançar a quantidade e aqui vai ficar disponível para vocês colocarem a porcentagem de quanto, né, vocês tiveram de esforço para aquela entrega. É bem parecido ali com o Petros, né? Quem tem ali, quem participa do PGR, né, vai achar bem parecido com o Petros. Só que o Petros a gente planeja antes, né? Antes da gente executar o mês, a gente coloca ali a nossa porcentagem de carga horária que a gente acha que vai, né, despender para cada entrega, né? Então, eu coloquei 20% para tal entrega, 30% para tal entrega, 40% para tal entrega, até dar os 100%, né? Então, vai ser bem parecido aqui no Sergipe, tá? Só que aqui a gente vai colocar o que a gente realmente fez, né? Às vezes a gente coloca lá o nosso plano de trabalho que é 20%, mas talvez não tenha sido 20%, né? Tenha sido uma outra porcentagem. Então, aqui a gente, por mês, vai colocar, né, até dar os nossos 100%, quanto que a gente despendeu, né, de esforço para cada entrega dentro do dimensionamento da nossa unidade, tá? Então, essa parte aqui de manuseio, que a gente vai adentrar como fazer essa quantificação, a gente vai fazer no dimensionamento de julho, no treinamento de julho, tá? Que lá a gente já vai ter esses dados, né, já vai conseguir ver o que a gente fez em junho, por isso que é importante, né, sempre frisando, que vocês verem a quantificação, de terem essa noção, né, de quais atividades vocês despenderam mais esforço, para quando a gente fizer o treinamento aqui de julho, já está tudo disponível, né, de informação
e vocês conseguirem fazer esse processo de uma forma bem tranquila. Tá bem? Então, essa parte aqui é só para vocês se ambientarem, que é esse o sistema, tá? Que no próximo treinamento a gente vai se aprofundar de como fazer essa quantificação. Tá bem? E é isso, gente. Foi um treinamento mais informativo mesmo. Nosso próximo treinamento ele vai se aprofundar mais no sistema. E a gente terminou antes da hora, né? Na verdade, não era um treinamento para 1 hora, mas aí, como a gente trabalhou ali no meio termo, né? A gente está terminando um pouco mais cedo. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um chat para a gente, no nosso chat institucional, né? Mandar o e-mail para o dft@ufam.edu.br, que a gente está disponível, tá? Para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre o DFT, tá bem? E eu peço que vocês fiquem atentos à agenda de vocês, tá? Provavelmente até o final da semana, ou no início da semana que vem, a gente vai estar mandando os convites na agenda de vocês para as nossas reuniões que são mais direcionadas, tá? Então, a gente vai fazer uma reunião só com a CTD, uma reunião só com a CRS, uma reunião só com o ICOMP, uma reunião só ali com o DEPAS, com a DESB, né? Com a unidade que preencheu ali a planilha, para a gente fazer essa revisão, essa validação juntos e esclarecer todas as dúvidas que possam ter ficado para a gente iniciar esse processo e ter sucesso aí no nosso dimensionamento, tá bem? Então, eu agradeço pela atenção de vocês. A gravação vai ficar disponível, tá? A gente vai compartilhar por e-mail, então, caso seu colega não tenha conseguido entrar na reunião, vai estar disponível e a gente também está disponível para vocês, tá bem? Então, é isso, gente. Tchau, tchau. Bom dia de trabalho para vocês.